em 71, 72, eu estava me formando na Universidade Católica de São Paulo, eu estava no 4º ano, e eu ouvi falar em pós-graduação. Naquela época havia 2 programas de linguística aplicada no Brasil, ninguém fazia pós-graduação. Eu ouvi falar em pós-graduação e eu pensei imediatamente, acho que eu vou fazer literatura, porque era a área que todos conheciam, a área clássica, né? Na área da linguagem, a área das literaturas, da estética da linguagem. Eu ia bem, eu gostava de ler e tinha lido bem os autores brasileiros, tinha me saído bem nas disciplinas de literatura, achei que essa seria o caminho natural. Então, foi aí que uma professora me disse, não, existe agora um programa de linguística aplicada. Eu já tinha estudado um pouco de linguística, eu imaginei que lá a gente ia fazer umas aplicações diferentes, umas transformações diferentes da linguística. E eu imaginei, puxa, pode ser que tenha mesmo coisas diferentes aí para aquilo que eu quero fazer, né? Eu queria ser professor de língua. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui, só que naquela época, o programa de pós-graduação em linguística aplicada da PUC São Paulo era possivelmente o único programa do Brasil que tinha esse nome de linguística aplicada. Ele era um programa de aplicação de linguística, em boa medida. Tinha gente que já fazia linguística aplicada sem ter sem saber o que estava fazendo, exatamente, fazendo uma coisa mais abrangente, mais contemporânea. Mas, mesmo nas aplicações de linguística, nós tínhamos chance de discutir a vida real, em vários momentos. Até para criticar a linguística aplicada como sendo muito controlada pela linguística, né? Nós já começamos a perceber, depois de 2 anos de estudo, que a linguística ela cerceava um pouco, ela limitava um pouco a maneira como a gente queria ver os assuntos do dia a dia, os assuntos acontecendo. Uma sala de aula é muito mais complexa do que os conhecimentos da linguística podem fazer a gente querer compreender e estudar, né, aquilo que estamos observando. Então isso a gente já começou a perceber nos bancos do mestrado. Já começava a haver uma vontade de fazer mais do que aplicar linguística, né? Mas isso foi só um começo, isso durou alguns anos. Depois disso ainda fui estudar no exterior. Eu estudei no que era talvez um dos melhores programas de linguística aplicada da Europa, que era o programa de linguística aplicada, o curso de especialização em linguística aplicada na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Era um dos melhores programas da Europa nesse momento, que já era o quê? Já era meados dos anos 70. A gente ensinava línguas estruturalmente e com muita repetição. Era a época do estruturalismo, com muita repetição audiolingual. É assim que se ensinava línguas, né, modernamente. Mas no meu programa de Edimburgo a gente já começa a fazer muitas críticas a isso. E eventualmente a gente descobre o comunicativismo. No ano de 76, quando eu me formo em 77, já havia um bom movimento de pessoas com muitas críticas a estruturalismo e querendo achar uma alternativa para aquilo na Europa. E no Brasil também já havia críticas, já havia comentários de gente que não se encaixava mais naqueles moldes e que queria uma outra coisa. Mas no Brasil não havia discussão teórica sobre o que seria essa alternativa. Essa alternativa apareceu no Brasil justamente junto comigo e com uma colega da Universidade Federal de Santa Catarina, que estudava comigo em Manchester, na Inglaterra, nessa época eu já tinha saído de Edimburgo, onde nós tínhamos estudado bastante, feito seminários para entender o que era o ensino comunicativo, como eles entendiam naquele momento, né? Ensino nocional funcional. Foi daí que nós organizamos esse primeiro seminário nacional em Santa Catarina e a gente abriu a possibilidade da discussão dessa alternativa para o gramaticalismo e o estruturalismo, mas já sabendo bastante mais o que o estruturalismo podia fazer e o que uma alternativa como o comunicativismo prometia para a gente que poderia fazer.